Eu acho que a característica mais importante do educador ambiental é o conhecimento da cultura em que esse processo educativo é realizado. Eu acho que uma das características básicas do processo educativo do Brasil é a sua homogeneidade, não é? Então, essa homogeneidade na questão ambiental muitas vezes é tratada através do viés ecológico biológico. Então, muitos processos de educação ambiental se fazem através, né, de ensinamento sobre como funciona a natureza. Eu acho que apesar de ser importante esse processo não leva em conta como as populações diversas brasileiras tratam a natureza, como é que elas se relacionam com a natureza. E isso muitas vezes é motivado pelo desconhecimento, pela falta de pesquisa em relação a essas populações, né, de jangadeiros, caiçaras, ribeirinhos, moradores de faxinais, como é que eles se relacionam com a natureza. A falta de pesquisa, seja antropológica, seja ecológica, em relação a essas populações, faz com que os processos educativos formais e não formais muitas vezes não levem em conta o conhecimento que essas populações têm da própria natureza, dos processos biológicos e como esse conhecimento é expresso, até através da linguagem. Nós conhecemos, não é, a linguagem do sertanejo, do ribeirinho amazônico, do caiçara, e na maioria das vezes a própria linguagem que é utilizada nesse processo educativo acaba sendo uma barreira, porque ninguém entende. Se você vai conversar com caiçaras, ninguém entende muitas vezes o nosso próprio palavreado urbano, né? Ele vive num outro contexto de relação com a natureza. Então, eu tenho visto poucas experiências no Brasil que tratem da inclusão dessa diversidade cultural e de aspectos culturais que envolvem a relação com a natureza nesses processos educativos. Isso é muito raro, né? E às vezes os processos de educação à distância isso às vezes até pior, né? Porque é tão distante que essas populações nem são consideradas como portadoras de cultura. Então, de um lado, uma crítica, né? Muitas vezes a educação ambiental é feita simplesmente como o repasse a essas comunidades sobre processos ecológicos, a importância da biodiversidade, do ponto de vista científico, e se desconhece, não se leva em conta exatamente o conhecimento dessas populações sobre esses processos, que vão ser a base, então, de qualquer processo de educação ambiental. Então, de um lado, existe uma generalidade muito grande, né, do que é ecologia, do que é ecossistema, do que é um bioma, e assim por diante, do que é o lixo, né, e se desconhece exatamente que esses conceitos eles podem ser tratados de forma diferenciada, né? A noção de lixo, né? A noção urbana que nós temos de lixo seguramente não é a noção que o caiçara tem de lixo. Para nós, lixo, por exemplo, é qualquer resto de peixe que é jogado numa praia, depois da limpeza do peixe. Né? Para o caiçara, aquilo não é lixo, porque ele sabe que a maré vindo vai levar e se torna alimento para os outros peixes. Para nós é algo sujo. Né? A mesma coisa, muitas vezes o caiçara não reconhece o plástico como lixo, que está fora da sua cultura. Então, às vezes ele deixa os plásticos por ali, ele limpa o terreiro, o quintal dele de folhas que caem das árvores, mas deixa o plástico. O plástico ele não é classificado como lixo. Então, eu acho que falta muito mais pesquisa sobre essa diversidade cultural e a forma com que a educação ambiental trata esses processos. E, em grande parte, muitas vezes, essas populações locais são tidas muito mais como objetos da educação do que como sujeitos da própria cultura. É um pouco isso que eu penso sobre a característica do educador ambiental. Quer dizer, é alguém que deva estar aberto a esse conhecimento da diversidade brasileira, que não é só
evidentemente, a classe média urbana, que normalmente faz educação e elabora esse material sobre educação ambiental.